O Elephant é o nosso RP, né? Então é algo que a gente devolve pro universo aí, pro mundo, 1% de toda a receita do grupo vai para essa frente aí. Então tem uma série de iniciativas, pode passar. A gente acaba auxiliando essas três frentes aí. Pode passar, por favor, Vini. E aqui foi um pouco do impacto, né, que a gente acabou tendo nos últimos anos aí. Então, a gente acaba monitorando eles com drones ou até com ah, aviões ali, né, de porte mesmo, de propriedade nossa mesmo, do RP, para entender se eles estão em áreas de risco, né, tanto os elefantes quanto os rinocerontes, e acabar identificando essas áreas de risco e movendo eles para santuários. Então, é uma das ações que a gente tem do RP ali. A gente também tem uma série de outras ações para proteger esses animais e para acabar protegendo eles dessa caça ilegal, né? Então, aí um pouquinho, resumo aí de tudo que a gente tem. Vou deixar aqui o site também do RP para vocês conhecerem mais sobre essa iniciativa, tá? Que é basicamente aí o nosso diferencial em relação a tudo que a gente vem fazendo. A gente diz que a gente trabalha para o RP, né? E a gente tem muito orgulho aqui de sempre falar em todas as apresentações, reuniões do que a gente faz. Pode passar. Então é isso. Vou passar agora a palavra pro Vinícius, que vai iniciar aqui essa parte do webinar conosco. Eu vou ficar aqui com vocês no chat também, fica à disposição também para vocês enviarem dúvidas, podem ir escrevendo ali, que no final dessa apresentação a gente responde todas as perguntas, tá? A gente está transmitindo em outros lugares, então as perguntas podem vir de outros lugares também. A ideia é que vocês fiquem à vontade aí para interagir com a gente. Quiser escrever no chat ou quiser esperar até o final para abrir a câmera e o microfone também, super bem-vindo, tá? A gente está aqui num bate-papo para entender um pouco da necessidade de vocês, também falar um pouquinho do que a gente tem de oferta e do que a gente oferece de serviço aqui. Então é um bate-papo, tá? Que a gente quer propor aqui. Vinícius Renan, com vocês. Muito obrigado. Boa, obrigado, Rudá. Obrigado pela apresentação. Boa tarde novamente, pessoal. Eu vou apresentar brevemente quem é a Valka, né? Para vocês, a Valka é uma empresa de computação em nuvem, principalmente na parte de IaaS, de infraestrutura como serviço, CloudOps, que é a parte de operação na nuvem, e automação e orquestração. Nós fomos agraciados nos últimos anos de ser parceiros AWS Premier, que é o mais alto nível de parceria na AWS no mundo. Somos uma das 4 empresas no Brasil que tem esse selo. Também somos parceiros SAP, Gold Partner, Microsoft, Databricks, Temporal e mais algumas outras empresas de tecnologia. E também somos parceiros acadêmicos aqui no Porto Digital, em Recife, da Softex e da CES School, certo? Inclusive, boa parte do time faz toda essa parte de mestrado, doutorado, temos professores universitários atuando aqui na Vulcan e fazendo pesquisas acadêmicas disruptivas na área de computação em nuvem. Então, a Vulcan, além de um centro de tecnologia, também é um centro de desenvolvimento acadêmico. E aí, em 2023, nós fomos incorporados ao grupo, né? Passamos por um processo de M&A junto com a Epiuse, e desde lá fazemos parte do grupo. E aí atuamos, como o Renan já disse, no braço de computação em nuvem. Então, tudo aquilo que é tratado como nuvem AWS, nós somos envolvidos aqui dentro da Epiuse e do grupo Elephant. E aí eu gostaria de começar com vocês fazendo uma provocação sobre como os processos tecnológicos evoluíram nos últimos 120 anos. Né? Se nós pegarmos os anos 1900, boa parte do que a gente tinha como tecnologia eram processos manuais. Esses processos foram evoluindo pós-revolução industrial, indo para a parte ali de máquinas, vapor, e isso fez com que a gente tivesse ali, nos anos 40, 50, o primeiro computador a ser lançado, que foi criado por nosso querido Alan Turing. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Jogo da Imitação, mas retrata bastante como foi que a primeira máquina de computação foi criada.
E de lá para cá, nós tivemos evoluções significativas, certo? É dito que a tecnologia, nos últimos 50 anos, ela evoluiu 1 bilhão de vezes. 1 bilhão de vezes em relação a termos computacionais, a processamento computacional. E aí que a gente chega nesse momento de inteligência artificial, computação quântica em advento, só há uma forma da gente conseguir escalabilidade, performance, disponibilidade, para que isso seja possível, para que essa evolução siga exponencialmente evoluindo, que é computação em nuvem. Computação em nuvem é a forma que a gente tem de conseguir ter essa entrega de computação de forma célere. E aí, o que acontece? As empresas elas fizeram uma tendência nos últimos anos de migração para a nuvem. E eu queria apresentar para vocês aqui um gráfico e explicar ele em relação a como essas migrações, quando elas são feitas de uma maneira não planejada, elas podem ser ruins para uma organização. Então, o gráfico ele demonstra ali que o início de uma migração lift and shift, que é uma migração em que eu pego tudo que eu tenho no meu ambiente on-premise e levo para a nuvem sem fazer nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de modificação, modernização, ela inicia com ganhos. Então, a gente vai para a nuvem, já percebe ali os ganhos que nós temos em não pagar nada adiantado, não precisar comprar lata, né, não precisar comprar servidores de maneira adiantada, a gente não vai se preocupar mais com refrigeração de ambiente, com pessoas para tomarem conta daquele ambiente, mas se nós tivermos aplicações que elas não estão maduras para a nuvem, nesse momento, os problemas que nós tínhamos no on-premise de performance, eles vão continuar tendo na nuvem, afinal, a gente pegou o que tinha no on-premise e colocou na nuvem. Abstraímos alguns problemas, mas vamos manter outros. Então, se eu tenho uma máquina, eu tenho uma aplicação que ela quebra no 30º dia do mês, em época de fechamento on-premise, possivelmente ela vai quebrar na nuvem, porque o que foi feito aqui é uma abstração de gerenciamento de infraestrutura. Então, esse estudo aqui foi publicado pela Forrest Brazel e é estimado que em 18 meses após uma migração feita dessa forma, todos os ganhos iniciais que houveram na parte da migração, eles são perdidos. Então, a empresa ela para de ter essa percepção de valor de ter migrado para a nuvem. E aí, especialmente em países como o Brasil, eu trago muito para cá porque o contexto de computação em nuvem é de que a gente utiliza a nuvem e a gente paga em dólar. Então, a gente não paga na nossa moeda corrente. E aí, taxa de variação de dólar, todo o ambiente deveria ser otimizado o suficiente para aquela operação ser mais vantajosa do que um ambiente on-premise. E quando a migração ela não é feita dessa forma, é um problema, porque essa perda ela acontece. Inclusive, acredito que vocês devem ter acompanhado nos últimos anos, existem várias empresas que pensam em voltar para o on-premise, em fazer o movimento inverso. E é justamente por isso, porque a migração ela não foi feita da maneira mais assertiva. Beleza, Vini, você começou já assustando todos nós. E aí, como é que a gente faz para poder ter uma migração mais assertiva? Um dos pilares aqui da Vulcan, e aí eu gostaria de trazer para vocês, é a cientificidade. É o quanto a gente pode aplicar ciência para resolver um problema. E aí, existe um framework que foi montado pela própria AWS, mas que é utilizado por diversos outros cloud providers para fazer essa parte de migração, que é o CAF, Cloud Adoption Framework. Esse framework, ele se baseia nos processos de transformação digital. Eu vi aqui que chegou uma mensagem. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estamos te ouvindo sim. Bem? Estamos bem. Beleza, tá certo. Então, os processos de transformação digitais, eles são abstraídos por esse framework da AWS e ele funciona não só para a parte de migração, mas para todas as vezes que eu precisar fazer um processo de implantação, modernização ou criação de alguma aplicação, software, sistema e colocar na nuvem. Então, a ideia é que o CAF ele consiga trabalhar em diversos domínios
Então, a gente vai entrar no contexto de uma empresa avaliando diversas frentes que essa empresa pode ter, analisando como os produtos dessa empresa funcionam, produtos ou sistemas internos, quais são os processos dessa organização, como a organização funciona e, por último, validando quais são as tecnologias. Um ponto que é muito importante, e eu gostaria de ressaltar aqui com vocês, é que tecnologia existe para empoderar o negócio, e não o inverso, certo? Então, os sistemas, eles existem para reduzir risco operacional, para melhorar todas as questões de ESG de um ambiente, para aumentar as receitas, aumentar os lucros e, claro, para aumentar a eficiência operacional de uma companhia. Então, esse framework, ele se baseia nisso e ele passa por diversas capacidades. Então, além desses domínios de tecnologia, processos, organizações, produtos, nós analisamos o contexto do negócio, o contexto das pessoas que estão envolvidas nesse negócio, os processos de governança, todos os processos de segurança envolvendo as aplicações e o ambiente, e, por último, as operações. Tem um ponto que eu vou falar com vocês um pouco mais à frente, né, é nessa parte de capacidades, né, que é a parte de plataforma. Com o advento da tecnologia, e principalmente da computação em nuvem, surgiu um novo tema que se chama engenharia de plataforma. Depois que a migração acontece para a nuvem, as empresas elas vão se modernizando para que o contexto dela fique adaptado nessas seis capacidades que eu estou apresentando aqui a vocês, para que as plataformas sejam capazes de trazer a eficiência que as áreas precisam, certo? Então, o conceito de plataforma é um conceito que é muito praticado nesse momento de migração. É entender como o negócio, a segurança, as pessoas estão trabalhando, estão funcionando os fluxos internos, para que assim a gente consiga abstrair essas questões e levar para a nuvem. Tem um microfone aberto aí, pessoal, só para a gente... Obrigado. Beleza. E aí, como é que a gente performa uma migração confiável? Já entendemos um pouco que existe um problema em fazer migrações sem uma cientificidade por trás. Entendemos já como é o conceito do Cloud Adoption Framework, mas como que a gente faz para ter essa migração sendo feita de maneira confiável? Primeiro, no contexto AWS, que é o contexto que a gente está abordando aqui, existem fases de migração, tá? São 3 fases. A primeira fase é a fase de assessment, que consiste na elucidação de todos os requisitos, infraestruturas, aplicações, para que esse ambiente seja migrado. Então, nessa fase de assessment é que são trabalhadas todas essas capacidades que eu apresentei para vocês. É onde é entendido como a empresa ela está preparada e o quão ela está preparada para ir para a nuvem. No final, esse assessment ele traz um delta, certo? Um delta de nível de maturidade. Esse delta não quer dizer se a empresa é madura o suficiente para receber nuvem. Não. É o nível de maturidade dela em relação ao contexto de adoção desse framework. E esse delta que resta é o delta que vai ser trabalhado após a migração. Então, tudo isso é elaborado na fase de assessment. Beleza. E aí, tratando a fase de assessment, que é a fase inicial, que inclusive o Renan ele vai trazer aqui depois de mim, uma ferramenta muito bacana que mostra e que ajuda muito nessa fase de assessment. A primeira etapa crucial é mapear qual é a infraestrutura. Tá? O que é que vai ser migrado? Depois, fazer um mapeamento e ajuste do tamanho dos recursos que vão ser migrados. É importante nessa etapa validar que existem 2 formas de migração. Existe a migração de capacidade provisionada, que é tudo aquilo que eu tenho no meu ambiente on-premise, né? As latas que eu tenho lá. Então, vamos supor, eu tenho uma lata que ela tem 8 cores e 32 GB de memória. Mas eu não utilizo 8 cores e 32 GB de memória. Na realidade, eu estou utilizando 4 e mais 16 de memória. Isso é capacidade utilizada.
Então, quando a gente vai para a nuvem, é muito importante ter um mapeamento disso, de qual é a minha capacidade utilizada. Porque um dos poderes da nuvem, aí falando de poder mesmo, é a capacidade que você tem de crescer e diminuir em poucos cliques. Então, eu consigo aumentar o tamanho de uma máquina em menos de 5 minutos. Então, sempre que eu precisar, eu posso ir lá, aumentar ou diminuir minha máquina. Ou seja, o melhor sizing para um ambiente não é o sizing esperado, e sim o sizing utilizado. Depois, né, que a gente faz o mapeamento da infraestrutura, é necessário entender quais são os workloads de computação em nuvem. E aí, veja, esse termo, eu não sei se todos conhecem, esse é um termo relativamente novo na área de computação em nuvem, carga de trabalho de computação em nuvem, e a ideia é que uma carga de trabalho é um conjunto de aplicações que levam alguma determinada função para o negócio. Tá? Então, aqui eu trago um exemplo, né, de uma empresa de pequeno porte, de healthcare, que ela tem um sistema ERP. E aí, a classificação funcional desse meu workload é um ERP, é um software de ERP. E aí ele tem uma arquitetura de software de monolito, então é um ERP monolítico. Mas quais são as dependências desse meu workload? Para esse ERP funcionar, eu tenho um banco de dados e eu tenho um PACS, que é um sistema de armazenamento de imagens médicas. Qual o nível de criticidade desse meu workload? Ele é crítico. Mission critical, é 24/7. E quais são os objetivos? Compliance regulatório e segurança. Certo, e quem são as pessoas que são responsáveis por esse meio ambiente? Na empresa é o time de tecnologia, e quem mais utiliza, né? Quem mais utiliza o serviço do ERP são os times médicos. Então, isso é um mapeamento feito na fase de assessment, junto com o mapeamento de infraestrutura. Isso provê para a empresa uma visibilidade holística do que é a área de tecnologia e de como ela funciona. Por isso é tão importante nessa etapa de migração para a nuvem. Eu diria que talvez mais importante do que a própria migração é essa fase de assessment, a fase de entendimento. E aí, depois que a gente tem um entendimento de como funciona, quais são as nossas infraestruturas, quais são as nossas aplicações, a gente entra numa abordagem do que vai ser migrado. Então, nós vamos entender o que vai ser migrado e como vai ser migrado. Lembrem que lá no início eu falei de uma migração chamada lift and shift. Essa migração é a migração em que eu pego a minha infraestrutura em nuvem, a minha aplicação on-premise e levo para a nuvem sem fazer nenhum tipo de modificação. É o primeiro tipo que está sendo apresentado aqui, é o rehost. Eu pego o que eu tenho e levo para a nuvem sem mudar nada. Tem ganhos e perdas, certo? Os ganhos é que isso é a forma mais barata de se fazer a migração. A perda é de que os problemas que eu tenho on-premise eu vou ter na nuvem. E aí, cada um desses tipos de migração tem seus prós e contras. Então, tem a parte de replataforma, que é quando eu troco a plataforma que roda, por exemplo, o meu banco de dados. Vamos supor que eu tenho um banco de dados que está rodando como VM. Eu vou e coloco para o meu banco de dados rodar num serviço gerenciado da Amazon, que é o RDS. Eu tenho a parte de recompra, que é quando eu decido na migração comprar ou não uma licença. Eu tenho a parte de realocação, é quando eu troco a tecnologia de virtualização, por exemplo. Eu uso um VMware, vou trocar para um Nutanix. Tem a parte de refatoração, que é quando eu vou mudar aquela arquitetura de software que era monolítica e levar para microserviço, transformar em cloud native. Tem o retire, que é excluir, né? É tirar aquilo que a gente não vai mais utilizar, sistemas que serão descontinuados. E tem o reter. A migração para a nuvem, ela não precisa ser 8 ou 80. Tá? Eu não preciso ficar totalmente on-premise e nem levar tudo para a nuvem. Eu posso fazer migrações parciais. Então, com base no assessment, eu posso definir quais são os sistemas e workloads críticos e levar para a nuvem. Beleza? E aí, como é que a Vulkan pode ajudar? A Vulkan pode ajudar justamente nessa etapa de assessment. E aí, para não tirar
muito do que vai ser apresentado aqui, eu vou contar um caso, uma história de sucesso de um cliente que está disponível aqui nas nossas redes sociais, vocês podem conferir depois, que é o Grupo Elfa. O Grupo Elfa ele fez um processo de migração chamado Mapilage na AWS, que é uma migração grande, tá? Então, migração de muitos recursos. Lá foi performado toda essa etapa de MRA, foram 28 dias de coleta de dados, para poder entender como o ambiente funcionava, né, capacidade utilizada. Resultou em 234 VMs, 25 bancos de dados, e aí, nesse escopo, a gente conseguiu identificar que 18% desse ambiente de VMs e bancos de dados eram zumbis. Ou seja, eram máquinas que elas existiam, mas tinham baixíssima utilização ou quase nenhuma. Que a gente chama de zumbi. Às vezes é uma máquina que está lá só para fazer um processo, né, de conexão com a internet para fazer uma verificação X, mas que talvez não impacte direto no negócio e que pode ser diminuída. Então, 100% dos servidores que foram coletados aqui foram redimensionados para irem para a nuvem. E aí, 31% dos servidores e VMs que foram apresentados nesse escopo e no ambiente on-premise do cliente, eles eram utilizados por menos de 20% do tempo de um mês. Então, de 730 horas, menos de 20% dessas horas esses servidores eram utilizados. Beleza? E aí os resultados dessa migração foi que o ambiente ele foi redimensionado e os modelos foram otimizados. Houve uma redução de 12% do TCO comparado com o on-premise, então ficou mais barato manter na nuvem depois dos redimensionamentos, 12% em comparação à conta que se tinha no data center local. E depois que foi feita a migração para a nuvem, né, eles fizeram lift and shift, foi aquilo que eu apresentei no início, né? Eles migraram sem fazer alterações, sem fazer nenhum tipo de refatoração. E aí a gente aplicou uma metodologia chamada FinOps, é uma metodologia de gestão de custos na nuvem. Isso trouxe uma redução de 72% dos custos que eles tinham no ambiente. Tá? Então, esse é um caso de sucesso apresentando para vocês. E aí eu vou passar a palavra para o nosso amigo Renan, para ele poder apresentar a parte do LeanIX para vocês. E no final a gente volta com algumas questões. Beleza? Legal. Obrigado, Vinícius. Eu acho que ressonou um dos pontos que você comentou, né? Essa etapa do assessment, ela é uma das mais importantes para você fazer, concluir essa migração, né? Porque não é simplesmente sobre como você vai migrar, tem muito de por que você vai migrar, tem muito de como você prioriza essa migração, né? E esse assessment justamente que a gente vai dar uma atenção especial aqui agora, que faz parte dessa metodologia toda que você comentou. Então, o Rudá já comentou ali no início, né? Eu sou o Renan, faço parte aqui da LeanIX, né? A SAP LeanIX é uma companhia comprada recentemente pela SAP. Recentemente, uma vírgula, né? Faz 2 anos já praticamente que a SAP comprou. Nós somos uma ferramenta, né? Uma linha de negócio passou por uma ferramenta que é de gestão de arquitetura corporativa. Talvez nem todos estejam familiarizados com essas duas palavrinhas, né? Arquitetura corporativa. Arquitetura, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Quando a gente coloca a segunda palavrinha na frente, né? Depois, corporativa, talvez fique um pouco mais dúbio, né? O que é exatamente arquitetura corporativa, para que serve, né? Então, eu vou dar uma breve introdução sobre o que é arquitetura corporativa e a gente vai conectar essa visão, né, com justamente tudo que o Vinícius estava trazendo aqui para a gente relacionado à Cloud Migration. E depois disso a gente vai trazer uma visão bem prática, tentando ilustrar certas etapas disso do que o Vinícius trouxe dentro de uma ferramenta como o SAP LeanIX. Então, deixa eu jogar aqui um slide na tela para a gente. Vou trazer aqui algumas analogias que eu acho que ajudam bastante a gente a ter uma visão inicial do que é a arquitetura corporativa, o que ela se propõe a fazer, né? A arquitetura corporativa, ela é uma prática de governança dentro das empresas, né?
ela não é uma metodologia, ela não é um framework, ela é uma prática, né? Então, tem empresas que têm já uma área estruturada de arquitetura cooperativa, tem empresas que estão ali criando, se desenvolvendo, saindo de uma área simplesmente de arquitetura de solução e indo para uma visão de arquitetura cooperativa. Qual que é o grande ponto de dor que a gente está tentando resolver aqui? O grande gap que existe entre a nossa área de negócio e a área estratégica da empresa e a área de tecnologia, né? Qualquer empresa, qualquer pessoa, a grande maioria das empresas vai falar assim, olha, não, a gente está fazendo coisa aqui, está desenvolvendo, tem servidores, tem projetos, tem aplicações, tem microserviços, mas na hora que a gente pergunta para essas pessoas, você tem uma visão clara de como o negócio da sua empresa opera e se você desligar cada uma das suas aplicações, como é que isso vai impactar o negócio e a estratégia? Normalmente, os técnicos não têm essa visão tão clara. E se a gente fizer a mesma pergunta ao inverso para o pessoal de negócio, olha, pessoas de negócio, você tem uma visão clara de todos os sistemas, de todas as tecnologias que suportam a sua área de negócio, o seu processo de negócio? Eles também não têm essa visão clara, né? Existe ali uma visão bem reduzida, bem superficial de como que esses dois mundos se conversam. A arquitetura corporativa ela busca justamente ajudar a gente a diminuir esse gap que existe entre o entendimento de negócio e de tecnologia. A representação disso é esse conceito que a gente chama do elevador da arquitetura corporativa. Esse não é um conceito que a gente trouxe, né? É um conceito também lá do Gregor Hope, pessoal da AWS, fazendo várias contribuições hoje para o nosso webinar, né? Já falaram ali do 7R, esse também é um conceito que vem lá da AWS, que é, né, lá no topo do elevador você tem a cobertura, né? Você tem os tomadores de decisão estratégicas, o CIO, o CTO, o CFO, né? Eles estão ditando ali a estratégia da empresa. Lá embaixo você tem a sala de máquinas, que é o pessoal de infraestrutura, os desenvolvedores, arquitetos técnicos, né? E justamente como são dois polos distantes, né, nesse prédio, existe uma falta de comunicação. Então o pessoal da estratégia está pensando numa coisa, não, olha, a gente vai aumentar aqui a resiliência da supply chain, lançar um produto digital e lá embaixo a gente vai migrar para microserviço. A gente tem que melhorar, aumentar um nó aqui nesse cluster de servidores, né? E não existe um relacionamento claro entre por que essas duas, ou seja, qual que é a conexão entre aumentar um nó no meu servidor, que é uma decisão totalmente técnica, e qual que é o impacto que isso tem na minha visão de negócio, na minha visão estratégica. O papel da arquitetura corporativa e do arquiteto corporativo é tomar esse elevador, né, fazer com que essa informação flua de maneira mais eficiente entre as camadas de estratégia e de tecnologia da nossa empresa. Não somente fazer com que esse elevador vá mais rápido, mas trazer mais gente para dentro desse elevador, criar visões onde o próprio CIO, se ele quiser, vai conseguir entender de maneira muito clara qual que é o impacto daquela estratégia na tecnologia, e o próprio cara de infraestrutura também vai ter uma visão muito clara numa ferramenta de arquitetura corporativa de como que as decisões, as coisas que ele está ajustando ali do ponto de vista técnico estão influenciando a estratégia da empresa. Na prática, isso se reproduz em um modelo de informações. A gente tem aqui uma série de caixinhas que a gente busca trazer numa ferramenta de arquitetura corporativa. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre ArchiMate, Zachman, TOGAF, né, que são alguns frameworks de arquitetura corporativa que a gente tem. E o LeanIX ele vai reproduzir alguns desses conceitos aqui dentro dessa ferramenta. Então, a gente vai ter várias camadas de informação que a gente vai estar trabalhando. Desde uma camada ali de dados e aplicações. Então, que sistemas eu tenho, quais são as integrações que existem entre sistemas, que tipo de informação o sistema está armazenando, né? Nossa camada técnica, que são as tecnologias que suportam as minhas aplicações, os provedores, as bases de dados, sistemas operacionais, componentes de rede, toda a tecnologia, né, que suporta uma aplicação. Isso aqui ainda numa visão de aplicação e tecnologia, e a gente sobe isso para uma visão de negócio e estratégia, né? Na minha camada de negócio, o conceito de capacidades, que é o que uma aplicação faz, conceito de contextos de negócio são meus processos, minhas cadeias de valor. Se eu mexer nessa aplicação, quais são os processos da empresa que são impactados? E aqui o conceito de organização, que é quem que está usando essa aplicação, né? Às vezes você tem ali uma empresa que ela é multipaís, né? Se eu mexer nessa aplicação, eu estou afetando a minha função, meus processos aqui de vendas, mas só os processos de vendas do Brasil. Tem os processos de vendas lá do Equador que está rodando em outra aplicação. Então, a gente está entendendo cada aplicação que a gente tem, o que ela faz, como que ela faz e onde que ela é utilizada dentro da empresa. É uma visão holística para a gente poder entender o impacto de qualquer alteração
nessa aplicação em relação ao nosso negócio. E por último, não menos importante, né? Na verdade, talvez o mais importante, a conexão disso com a camada estratégica, né? Objetivos estratégicos da empresa, iniciativas, né? Vou dar um objetivo aqui que é muito óbvio para o nosso webinar. Olha, quero ser uma companhia 100% cloud até 2027. Legal, né? Isso é um objetivo. Para chegar nesse objetivo, a gente vai colocar uma iniciativa que é um projeto, né? Um projeto de migração para a nuvem, migrar o meu RP para a nuvem, migrar meu CRM para um CRM SaaS. E esses projetos, por sua vez, vão impactar todo o restante aqui dessas caixinhas, minhas aplicações, interfaces, capacidades, tecnologias e por aí vai. Então, a gente vai ver essa estrutura aqui viva na prática, né? Funcionando. Uma outra analogia, só para terminar essa parte teórica, né? Sobre a arquitetura cooperativa, eu achei ela bastante interessante, em vez de pensar em arquitetura de sistemas, pensar em arquitetura de casas, né? Para você explicar para uma pessoa que é de negócio e não tem um background de TI, fica bem mais fácil explicar dessa maneira. Imagine que eu sou dono de um apartamento, né? E eu quero fazer uma reforma nesse apartamento, quero fazer um conceito aberto, né? Deixar ali moderno, né? Para fazer isso da melhor forma possível, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar planejar essa obra. E eu vou trazer ali as plantas do meu apartamento, né? Eu tenho essa planta aqui, que é uma planta elétrica. Eu não sei vocês, não sei se a gente tem aqui algum engenheiro elétrico na sala hoje. Eu não sou engenheiro elétrico, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Então eu olho para esse desenho, eu não faço... Assim, eu tenho uma vaga ideia do que é que ele está querendo dizer. Assim, eu imagino que ele esteja falando ali onde é que está passando a fiação, se a tomada é 110, se é 220, onde é que vai estar a tomada. Eu imagino que seja mais ou menos isso que ele está me informando. Eu sou um usuário de negócio, ou seja, eu sou leigo do ponto de vista de tecnologia. Mas eu, no final do dia, que preciso tomar decisões ali, se a gente vai fazer reforma, se não vai fazer reforma, se vai quebrar a parede, se não vai quebrar a parede, né? Se me derem somente esse desenho, vai ser interessante? Sim, mas eu vou precisar de muita ajuda para interpretar, né? Para mim, como usuário de negócio, me ajudaria mais ter lado a lado essa visão da direita, né? Que é aquela visão ali que a gente recebe ali no farol. Olha, ali é a sala, ali é a cozinha. Porque na hora que eu estiver olhando informações técnicas, né? Isso vai me ajudar a entender o impacto disso do ponto de vista de negócio, que é o ponto de vista mais importante para mim. Então, eu posso olhar aquele desenho da esquerda e falar assim, ali tem uma lâmpada. Ah, mas essa lâmpada, ela tá muito atrás da minha escrivaninha. Pô, não tá legal, porque eu queria que iluminasse melhor minha escrivaninha, senão vai fazer sombra, né? Pô, ali tá falando que tem uma tomada, e aquela tomada tá do lado da cama. Ah, pô, isso sim é legal, porque eu quero uma tomada do lado da cama para carregar meu celular à noite, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma visão técnica, você entrega visões de negócio que facilitam o entendimento e a clareza para os seus usuários de estratégia, seus usuários de negócio. Vamos quebrar a analogia e agora sim falar de arquitetura de sistemas, né? Muitas vezes o que a gente tem são os desenhos técnicos, né? Diagrama de arquitetura de solução, de deployment, de infraestrutura, né? Mas existe um entendimento muito parco de como tudo isso afeta a minha camada de negócio. Se eu pegar esse diagrama aqui e falar para o gerente de RH, olha, aqui está o diagrama aqui com todos os sistemas da área de RH, o cara vai olhar para mim e falar assim, Renan, pô, legal isso aí, mas eu deveria estar assumindo alguma coisa, deveria ter algum impacto direto no meu trabalho, deveria ter alguma percepção aqui que eu não estou tendo, né? Se a gente colocar lado a lado uma visão de negócio, que é basicamente uma abstração desse diagrama, vai ficar muito mais fácil. Olha, essa aplicação aqui... Opa, peraí que mudou o slide. Essa aplicação aqui, ela impacta aqui 3 áreas de negócio, ela impacta aqui 8 processos, ela impacta aqui 4 projetos. Ele vai começar a ter outras visões. Nossa, então você está me dizendo que essa aplicação aqui, ela já está com uma tecnologia obsoleta e ela é super crítica. Ah, você está me falando que na minha área de RH eu tenho 3 sistemas que oferecem essa mesma funcionalidade. Talvez eu não precisasse desses 3 sistemas, talvez eu pudesse viver somente com um, né? Então é pegar essa informação técnica e aplicar isso para uma visão de negócio que permita o tomador de decisões olhar para essa informação e ser atuar de maneira mais inteligente em cima dessa informação, né? Renan, o que isso tem a ver com migração para a nuvem? Tudo, né? Porque a gente está falando de ter um assessment da nossa arquitetura, a gente está falando de capturar informações dos nossos sistemas para tomar decisões. Beleza, cara, eu tenho 100 aplicações para migrar. Eu migro as aplicações de qual área primeiro, né? Como que eu vou priorizar?
qual decisão lá do 6.7R que eu vou tomar? Quais sistemas eu deveria fazer, então, um replatform, fazer um re-architect, fazer um re-host, né? Todo esse assessment que a gente está falando é o que vai dar para a gente o melhor subsídio possível para montar esse roadmap de migração para a nuvem. Então, eu vou mostrar aqui o que seria um step by step muito prático de como que a gente transporia, né, uma metodologia dessas. Isso aqui pode ser adaptado, pode ser ajustado ali. Também tem muita informação que o Vini trouxe, que não necessariamente tudo a gente consegue transpor na ferramenta, mas que dá uma visão legal para a gente. Primeiro ponto, entender a estratégia da empresa. Legal, partir aqui para o LeanIX, né, fazer indo e voltando ali dos slides para uma ferramenta. Apresento aqui o LeanIX para vocês. O LeanIX ele vai uma ferramenta, como eu comentei, de arquitetura cooperativa. Isso aqui ele vai gerar para a gente vários relatórios e várias visões que vão trabalhar a partir de um inventário de dados de arquitetura cooperativa. Lembra daquele slide que eu mostrei no início, que tem minhas aplicações, integrações, processos, projetos? Tudo isso aqui a gente vai conseguir visualizar e catalogar dentro da ferramenta, né? Então, eu tenho um conceito aqui que são os meus objetivos. No LeanIX, eu consigo ter um mapa de objetivos. Poxa, quais são todos os objetivos, os OKRs da empresa? Quais são os objetivos por cada área, né? Os objetivos do CFO, do CIO, do CRO, né? Quais são as capacidades mais importantes da minha empresa, os processos mais relevantes a serem melhorados para eu melhorar determinados objetivos, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um objetivo de melhorar a eficiência, né, o custo-benefício, né, da minha área de TI. Eu tenho várias capacidades, vários processos de TI que estão relacionados a esses objetivos. Então, eu estou olhando o que a empresa quer fazer, né, quais são os objetivos estratégicos e quais são as áreas de negócios, processos mais relevantes para eu alcançar esses objetivos. Por que isso é relevante para a minha análise ali do 6.7R? Porque na hora que eu estiver criando um roadmap, eu preciso considerar esses objetivos. Eu não posso fazer um roadmap que vai talvez me impedir de chegar num objetivo. Eu preciso montar algo que crie sinergias, né? Migrar uma aplicação aqui talvez represente em se aproximar mais de um objetivo específico da empresa. Se eu adotar uma outra estratégia, talvez isso represente um período onde a gente não vai conseguir criar nenhuma nova funcionalidade para aquela aplicação e isso vai deixar a gente mais distante daquele objetivo, né? Então, a gente está criando aqui um big picture dos objetivos da empresa. Segundo ponto, a gente definir o escopo da migração e quais dados que a gente quer capturar quando a gente, na hora de fazer esse assessment. O Vinícius já trouxe lá uma visão bem interessante, todos aqueles domínios, né, aquelas capacidades, né, de governança, de plataforma financeira, né? Todos esses pontos de informação que a gente vai utilizar para fazer um assessment, a gente vai poder trazer eles dentro de uma ferramenta como o LeanIX para fazer esse assessment, ou seja, o LeanIX ele vai ser em si esse nosso inventário de aplicações com todo esse assessment que a gente fez. Então aqui eu tenho vários campos. Qual que é o que a gente chama aqui de business need, né? Então, quão necessária é essa aplicação para o negócio? Qual que é o impacto do ponto de vista de tempo? É urgente essa migração? Essa migração ela pode esperar? Quantos usuários usam essa aplicação no dia de hoje? Outros critérios aqui do ponto de vista técnico, né? A gente tem acesso ao código-fonte de aplicação. Qual que é o impacto da gente mudar essa aplicação para uma arquitetura cloud? Isso tem um impacto grande ou um impacto baixo, né? Qual que é a disponibilidade que a gente tem de APIs? Qual que é o esforço que eu tenho para fazer manutenção? Qual que é o tamanho do workload que eu tenho, né, desse sistema? Todos os critérios relacionados ali que o Vinícius já trouxe para a gente na teoria, né? A gente vai pegar esses campos relacionados à metodologia e criar na ferramenta, né, a base que a gente precisa. Uma vez que a gente cria essa estrutura, como que a gente obtém essas respostas, né? A gente define para cada aplicação os responsáveis, né? Então, eu deveria saber dizer pelo menos um responsável pela aplicação, por aplicação na minha empresa. Então, talvez a minha aplicação de CRM, o Rudá seja o responsável. Minha aplicação de ERP, meu módulo financeiro, o Vinícius, que é o responsável. Alguém deve conhecer mais detalhes dessa aplicação, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista de negócio. Uma vez que a gente cria esses campos, no próprio LeanIX, a gente vai disparar aquilo que a gente chama de pesquisas. É como se eu criasse um Google Forms dentro da própria ferramenta que vai permitir a gente capturar todos esses dados aqui, que são os dados que a gente criou, né? Então, a criticidade da aplicação em termos de tempo, quantidade de usuários, os detalhes técnicos da aplicação.
A gente cria esse formulário, define, vamos supor que a gente está migrando aqui 100 aplicações. Cada aplicação tem um responsável, crio aqui o formulário e envio essa pesquisa para os meus 100 usuários de uma vez só. E eu vou fazendo o tracking dentro da própria ferramenta de quem que respondeu e quem que não respondeu. Ao longo da semana, essas respostas elas vão chegando, né? Obviamente, isso não é de um dia para o outro, mas isso reduz grandemente o esforço. Eu não preciso chegar ali em cada área, marcar uma reunião, fazer uma entrevista para pedir essa informação para eles, né? A gente monta um escopo aqui de formulário, dispara para essas 100 pessoas, vai fazendo o tracking de quem está devendo que informação. Pô, passou uma semana, 80 pessoas responderam, faltou 20 pessoas responderam. A gente manda ali um reminder, um clique ali na ferramenta, a gente já manda esse reminder do formulário. E a gente vai acumulando essas respostas dentro do LinaX, né? Uma vez que a gente juntou todos esses dados, a gente vai começar a brincar com essas visualizações. Então, a gente vai entrar em uma outra etapa aqui, que é o de avaliação dos dados e criação de um roadmap. Então, a gente já juntou todos os dados que a gente precisa e agora a gente vai desenhar o nosso projeto, né? Como que a gente faz isso? Primeiro, vamos gerar visualizações, né? Então, qual que é o hosting type atual das minhas aplicações? Quanto por cento de aplicações eu tenho hoje que estão on-premise? Quanto por cento de aplicações estão SaaS? Quanto por cento estão ali na ferramenta PaaS, né? Puxar aqui uma visão de priorização das aplicações. Então, a gente tem ali, dos nossos campos, a gente pediu duas informações, que era o quão rápida tem que ser essa migração e qual que é o impacto dessa aplicação no negócio. E a gente vai vendo aqui, poxa, aqui são eu tenho 14 aplicações que a gente marcou, que, do ponto de vista de tempo, são pouco críticas e, do ponto de vista de negócio, o benefício é pequeno. Aqui eu tenho 16 aplicações que o benefício no negócio é muito alto e a criticidade do ponto de vista de tempo é a mais alta possível. Então, ele está dando para a gente um panorama de quais aplicações que a gente deveria considerar migrar primeiro, quais aplicações que a gente poderia considerar migrar por último, né? Todos aqueles outros dados que a gente trouxe, voltar ali no nosso assessment, o próprio LinaX vai ajudar a gente a fazendo um score aqui do 6R, que é a nossa decisão final, né? Então, uma coisa é decidir que aplicação que a gente migra primeiro, que aplicação que a gente migra depois. Outra coisa é decidir como que a gente migra, né? E aqui a gente vai entrar na metodologia lá do 6, 7R. Aqui está 6R, mas eu sei que essa metodologia já evoluiu para 7R, né? Tá faltando mais um Rzinho aqui no nosso desenho. A partir de todos esses campos que a gente preencheu, o próprio LinaX vai estar fazendo um cálculo para a gente de pontuação. Então, ele vai olhar essa definição aqui e como o retain aqui, o cálculo foi mais alto para o retain, ele vai falar para a gente, olha, a recomendação por esse cálculo do LinaX para essa aplicação é um retain. Isso aqui é uma recomendação, né? Não é uma tomada de decisão. A gente, para cada uma das nossas 100 aplicações, a gente vai olhar, a gente vai ver esse cálculo, vai ver a recomendação, vai olhar, vai considerar outras informações, né? Qual que é o impacto disso nos objetivos estratégicos, etc. E a gente vai tomar uma decisão, que é a nossa decisão do 6R, né? Essa aplicação a gente vai fazer um lift and shift, essa aplicação a gente vai abandonar e vai comprar uma ferramenta SaaS para substituir, né? O que a gente vai fazer com cada um desses caras? Uma vez que a gente já sabe quais aplicações a gente vai priorizar e já sabe o que a gente vai fazer com qual aplicação, a gente pode construir o roadmap da migração dentro do LinaX. Então, aqui eu tenho um exemplo de o que a gente chama de uma ficha de projeto. Na minha ficha de projeto, eu defino aqui o ciclo de vida. Opa, peraí que eu vou fechar o microfone que está aberto. A gente define aqui o ciclo de vida desse projeto, todos os marcos desse projeto, com as datas dele. Isso aqui é uma visão interessante que eu posso até pegar aqui, etapa por etapa do meu projeto, quais são as dependências e os impactos que eu vou ter em cada etapa. Então, se eu pegar aqui, a minha etapa aqui de Rearchitect, eu tenho 6 aplicações que vão passar por um Rearchitect. Essas 6 aplicações vão impactar uma capacidade de negócio, vão impactar aqui 2 grupos de usuários, nesse caso é uma modelagem aqui que a gente fez por país, mas isso aqui poderiam ser as linhas de negócio da empresa, poderiam ser as subsidiárias por região da empresa, né? Em toda uma estrutura que a gente pode fazer. E em cima disso, a gente vai gerar um roadmap de iniciativas. Esses relatórios, gente, que a gente está mostrando ali, aquele das bolinhas, relatórios de linha do tempo, são relatórios que são gerados automaticamente a partir do meu inventário. Então, no LinaX, a gente nunca parte de, então, eu boto um monte de dados na ferramenta e fico criando relatório. Ah, Renan, por que
Por que eu não uso um BI, então? Por que eu preciso de uma ferramenta como essa aqui? Né? O LinaX ele vai já ter todos esses relatórios prontos para a gente atuar no contexto de arquitetura cooperativa. A partir do meu inventário, qualquer dado que eu atualizar ali naqueles campos, os meus relatórios eles já vão estar atualizados de maneira automática. Né? Eu não preciso ficar criando novos relatórios de maneira manual para fazer esse acompanhamento. Então, aqui eu tenho uma visão de cada um dos meus projetos. Poxa, para cada uma das etapas do meu projeto de migração para a nuvem, quais são as aplicações afetadas? Né? Fazer um drill down aqui pelas minhas aplicações. E aqui eu vejo como que cada projeto cruza aqui com a linha do tempo das minhas aplicações. Né? A linha mais grossinha aqui é a linha do tempo do meu projeto. As linhas mais finas são a linha do tempo de cada aplicação que está sendo removida, adicionada, modificada a partir desse projeto. Posso ainda vir aqui e pedir para fazer uma agregação por capacidades de negócio. E a gente vai ver cada uma dessas etapas do projeto, quais são os processos, cadeias de valor, áreas do negócio que estão sendo afetadas. Então, eu tenho aqui essas duas etapas da minha migração para a nuvem, cada uma delas vai afetar essas aplicações e ambas afetam aqui a minha área de finanças. Né? Então, você está fazendo um detalhamento que passa desde a minha visão de projeto, pela minha visão de área de negócio, até a minha visão de aplicações afetadas por essa migração. Então, isso que a gente quer dizer com ter aquele elevador de arquitetura. Você está conectando caixinhas que estão em diferentes domínios, né? Desde a estratégia até a camada de tecnologia. E para fechar aqui, para a gente não passar muito tempo, deixar uns minutinhos ali para fazer um debrief, né? A gente vai ter visões que mostram para a gente o nosso delta de migração. Né? Então, para cada área de negócio que eu tenho, qual que é esse meu delta? A gente cria aqui nessa linha do tempo. Qual que é o meu estado atual, que seria no dia de hoje, 2025? Qual que era o meu estado lá 2 anos atrás, antes da gente fazer a minha migração para a nuvem, né? Quantas aplicações eu tinha aqui? No caso aqui, esse número representa a minha quantidade de aplicações. Eu poderia detalhar aqui para ficar mais fácil a visualização. O hosting type delas, eu posso montar esse delta, segurar aqui e pedir para ele fazer um depara desse momento atual do projeto até esse nosso momento futuro e mostrar quantas aplicações on-premise estamos removendo por cada área de negócio, quantas aplicações SaaS, PaaS e IaaS a gente está adicionando para cada área de negócio. Então, a gente consegue ter essa visão de como a arquitetura está sendo modificada ao longo do tempo, né? E quais áreas de negócio sendo afetadas a partir disso. Tem um universo aqui de visões para mostrar, mas acho que para dar uma visão mais prática, né, de como é que a gente modela aqui uma migração para a nuvem, tanto do ponto de vista de assessment e de acompanhamento, uma vez que a gente já tenha definido esse roadmap, eu acho que dá para ter uma visão já interessante. Vou parar a apresentação aqui. Eu acho que aí, Rudá, vou pergunta para você. A gente já abre para perguntas, já joga aqui para a gente as nossos slides finais. Temos 3 perguntinhas aqui. Show de bola. Vamos lá. Primeira delas aí. Como garantir que a migração para a AWS não gere indisponibilidade nos sistemas críticos durante essa transição? Quem que pode responder? Planejamento. Opa, estou por aqui. Planejamento. Essa fase de assessment que foi trazida aí por mim, pelo Renan, é a fase essencial para qualquer um dos processos de migração. Entender quais são as dependências dos recursos, quais são as dependências desses meus workloads, com quem eles comunicam, quais são as áreas afetadas, tudo isso pode ser feito de uma maneira planejada e anterior, certo? Então, eu diria que planejamento. Boa. Jarley, pode falar, Jarley. Opa! Eu enfrentei algumas situações e eu não vi vocês comentarem isso, porque às vezes a forma como uma aplicação conversa com outra, ela é definitiva para migração. Como eu falo com um amigo meu, migrar máquina é muito fácil, migrar sistema é bem mais complicado. Só que às vezes tu vai nas empresas e o cara, por exemplo, tem um sistema de chão de fábrica que muitas vezes aquele sistema está dando select, eu sei, pode parecer um absurdo, mas às vezes o cara está dando select em outros sistemas. Se tu mandar um deles para a nuvem, vai ser muito complicado. Como é que isso pode ser representado
ou seja, a forma com que os sistemas se interagem, e que talvez tu tenha até que reescrever a aplicação antes de ir para a nuvem, quer dizer, não é só mandar, você tem que pensar e reescrever. Como é que você te enxerga ou no Linux ou em alguma outra ferramenta para poder depois não querer sair da nuvem, voltar da nuvem, Cami? Posso pegar essa aqui, né? Um dos objetos que a gente faz a gestão numa prática de arquitetura cooperativa justamente são os nossos objetos de integração, né? É da gente poder ter esse catálogo de todas as interfaces que existem entre os sistemas de uma organização, né? Isso aqui é um exemplo aqui de um possível resultado que a gente pode ter, que é o que a gente chama de um ciclo de integrações. Você vai passando o mouse, a gente vai entendendo cada aplicação, como que ela conversa com as outras e quais são essas interfaces, né? Então, se eu clicar nesse cara aqui, eu vejo que eu tenho aqui 3 aplicações relacionadas, cada uma delas tem uma interface. Para cada uma dessas interfaces, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas você consegue saber, cara, protocolo, qual que é a frequência, qual que é a criticidade dessa integração, ou seja, se essa integração para, o sistema para, ou ela é uma integração que faz ali um batch, talvez o sistema esteja desatualizado amanhã, mas ainda pode ser usado para pesquisa, né? Todo esse relacionamento que a gente fez a nível, um assessment a nível de aplicação, a gente pode fazer esse mesmo assessment a nível das integrações. E aí chegar, por exemplo, numa visão do que muda, né? Isso aqui seria aquela mesma visão ali do ciclo de integrações, mas aplicada num projeto, né? Então, que integrações eu vou ter que adicionar ou remover como parte desse projeto, para entender o impacto disso do ponto de vista arquitetural. Então, um exemplo, mas tem vários outros relatórios que dá para gerar também que trazem para a gente essas visões de integração. Boa. O Mas, Carlyle Dedé, pediu... tem que ter esse assessment também, né? Faz parte da metodologia. Desculpa, Renan. O Carlyle pediu para você colocar na tela final, aquela que tem o roadmap. É do Renan ou é do Tela Vinícius? do roadmap, eu acho que é... Acredito que seja da minha. Deixa eu pegar aqui. Ele quer tirar um print. Print? Acho que vamos mandar a gravação também, né? Sim, estamos gravando aqui essa apresentação. No final a gente manda para todo mundo. Fica à vontade, tá, cara? Se você precisar de alguma pergunta, texto aí ou abrir o microfone, estamos aqui para conversar. Isso que seria uma visão de projetos agregados por objetivos, né? Então, que projetos eu tenho e quais objetivos estratégicos esse projeto me ajuda a alcançar, né? E eu ainda poderia fazer aqui um detalhamento das aplicações relacionadas a esse projeto que são impactadas por ele, né? E suas respectivas linhas do tempo. Renan, você Deu tem um tempo de tirar o slide? print? Eu acho que tem no slide. Se for aqui, esse roadmap, eu acredito que é do slide, não? Ah, perdão. É esse mesmo. Vi agora que está compartilhando. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. Como lidar com sistemas legados que não foram projetados para a nuvem e ainda são essenciais para o negócio? Boa. Isso acontece corriqueiramente não, né? Sempre nas empresas. Aplicações que elas não foram desenvolvidas para ser cloud native, elas são normais e elas precisam de uma modernização para que elas sejam utilizadas na nuvem de uma maneira eficiente, tá? É possível a migração, mas a gente entra naquele mérito de o problema que eu tinha no ambiente on-premise com um legado, eu vou ter o mesmo problema na nuvem, com esse mesmo legado, eu só estou removendo a abstração do gerenciamento do ambiente on-premise. Mas a melhor estratégia é voltar, dar 5 passos para trás e voltar para o código dessa aplicação. Então, a gente entra na parte de refatoramento. É necessário que essa aplicação ela seja refatorada para um ambiente cloud native, porque é a forma que você tem de utilizar a nuvem com o máximo de custo-benefício que ela pode prover para você. Legal. Uma dúvida ali do Júlio. Minha dúvida é sobre a alimentação de todas as informações do Linux. Se ela é totalmente manual ou existem ferramentas que apoiam principalmente no aspecto tecnológico? Essa pergunta é clássica. Sim, Anderson mostrou um monte de relatório aí, mas qual que é o trabalho que existe para a gente puxar essa informação, né? A gente mostrou aquele slide lá que tem as camadas, as caixinhas, né? Para cada uma daquelas caixinhas, a gente pode se apoiar, né, em informações diferentes.
em sistemas de origem diferentes, né? Então você vai ter muitas formas diferentes de poder capturar esses dados. A gente sempre parte de um provérbio do LinaX que é automatiza tudo que você puder automatizar, e aquilo que não puder, não tiver como automatizar, a gente entra com o viés de colaboração. Colaboração é um pouco do que eu comentei antes, que é aquela parte de você ter ali, por exemplo, formulários, né? Então tem detalhes da aplicação que não está em nenhum lugar, não está em nenhum sistema, está na cabeça do cara que conhece o sistema, né? Então, a ideia é que a gente use dessas funcionalidades de colaboração para poder puxar essa informação que não está em nenhum lugar, em outro sistema. Porém, se essa informação está em outro sistema, né? Então, quando eu olho aqui essa camada, essas diferentes camadas, de repente, cara, eu tenho ali a parte de tecnologias, está lá num CMDB, né? Num servidor, num ServiceNow. A parte de processos está ali numa ferramenta de gestão de processos. A parte de projetos está ali numa camada de projetos. De repente, a de aplicação aqui, eu tenho algo no meu APM. Na minha camada de interface, eu tenho algo no meu barramento de integração. Então, o Linux ele vai ter APIs abertas que vão permitir a gente se integrar com outras ferramentas que armazenam ou parte ou integralmente determinadas informações que a gente gostaria de trazer para o sistema. Aí, fora isso, vão ter outras integrações, tem integração com CI/CD, tem formas de fazer auto-discovery de aplicações SaaS, de aplicações de SAP, né? Tem outros mecanismos, não vou entrar no detalhe de todos, mas a ideia é, tudo que já existe em outro lugar de maneira estruturada, a gente não ter que criar novamente na mão do LinaX, né? Pô, já tem ali uma planilha com todos esses dados. Meu, só carrega no LinaX, faz uma importação em massa ali, a gente já tem esses dados, né? E aquilo que não tem um acesso fácil e que não tiver como importar, que quem quiser, inclusive, saber mais informações, depois a gente fica à disposição para poder fazer uma sessão em mais detalhe, né? Para explicar todas essas formas de carregar a informação. Dá para fazer uma webinar de 50 minutos só falando de carga de informação do LinaX. Mas tem várias formas de fazer. E a ideia é automatiza tudo que der. Aquilo que não tiver como automatizar, a gente entra na colaboração, puxando e fazendo como se fosse um crowdsourcing dessa informação com as nossas várias áreas funcionais. Legal. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, senão a gente deixa... Não. Vamos deixar no slide das nossas redes sociais. Aqui agora, pessoal, é para a gente se conectar. Se tiverem qualquer dúvida aí, tiverem alguma pergunta que não queiram falar aqui, ou estender algum assunto, ou até um contato comercial mesmo, deixamos aqui nossos pontos de contato à disposição de vocês. Estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela? Provavelmente. Estão vendo a minha tela aqui? Fiquem à vontade para acessar a gente aí via e-mail ou seguir a gente também ali nas redes sociais, tá? O QR Code está na tela. Só escanear e deixar ali o like ali nos nossos materiais, tá? Lembrando que a gente estamos fazendo uma série de webinars em conjunto aí com a SAP. Esse foi o segundo deles, né? Devemos ter de outros assuntos também que envolvem a Epiuse, a Valka, a Evolutio, enfim, todo o grupo Epiuse aqui, o grupo Elephant, para desmistificar alguns caminhos aí do uso do Signave, do LinaX, em conjunto com as ofertas da Epiuse, tá? Então, é importante que vocês sigam a nossa página, porque por lá também a gente vai alimentar com alguns conteúdos ricos também que vocês podem estender um pouco dessa conversa que a gente está apresentando aqui, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Muito que bem, então agradeço muito aqui, Renan, mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo, pelo papo, toda a Nós que explicação. agradecemos. Sempre adoro ver as telas, os dashboards do LinaX, é sempre dá vontade de mexer, é uma ferramenta que dá vontade de você ter. Vinícius, também muito obrigado aí pela participação conosco, todo Eu o que nosso agradeço pelo apoio que convite. temos aí em conjunto aí pela Valco, todos os presentes aqui também, muito obrigado pelo tempo de vocês, tá? A gente, terminando aqui, já envia essa gravação para vocês, junto com as apresentações, e para quem perdeu, só enviar o link que a gente consegue também, se a pessoa consegue se registrar para assistir aqui o replay, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite. Para quem é de São Paulo, amanhã é feriado, então um feriado amanhã. Para quem não é de São Paulo, bom trabalho. Estamos aqui, a gente Quem é de atende. São Paulo, hoje é sexta. A gente atende o normal, estamos por aqui, tá bom? Então, pessoal, brigadão aí por tudo e até o próximo webinar. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
Obrigado, pessoal. Então, gente, obrigada. Boa noite. Valeu. Boa noite.